Instagram, olá, Facebook, olá, YouTube, Ana Luísa por aqui, cantora, compositora, poeta, mentora e inquieta, para mais uma live de esquenta da Maratona da Atuação Profissional e Artística, MAPA, segunda edição, com muito orgulho, que vai acontecer de 6 a 9 de novembro, online, gratuito e ao vivo comigo. Então, essas lives de esquenta servem para a gente aquecer os conteúdos, a percepção de vocês acerca daquilo que a gente vai trabalhar mais profundamente no mapa. E eu tenho muito gosto de fazer isso, sabe? Porque além de eu ser conteudista, né, eu gosto de assuntos, né, destrinchar e deixar mais fácil de trabalhar, mais fácil de entender. É uma característica minha, eu tenho mesmo esse cacoete didático, vamos dizer assim, né? E live é sempre bom para a gente fazer contato e se aprofundar nos conteúdos, né? Então eu fico muito contente de fazer essa temporada de lives de esquenta para preparar vocês para o mapa, tá bom? Ju, bem-vinda, querida. XZ Gonçalves, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Maísa, professora, bem-vinda. Gosto quando vem gente nova aqui, fico feliz da minha vida. Sejam muito bem-vindos, viu? Então, assim, hoje o nosso tema é os 4 pilares de uma jornada cantante trilhada com domínio, desfrute e identidade. Quem já me acompanha aqui, né, nas minhas comunicações dos cursos e de todas essas atividades de mentoria que eu faço por aqui, sabe que eu uso muito essa ideia da tríade domínio, desfrute e identidade, porque eu acho que ela é aquilo que resume, ou seja, aquilo que sintetiza e é aquilo que justifica, né, a gente fazer aquilo que a gente faz. Justifica em que sentido? Justifica em se pensando que a gente pode ter uma vida criativa, em se pensando que a gente pode ter uma vida com vários sentidos, vivendo a vida que a gente sempre quis. Eu acredito nisso mesmo. Parece meio ou muito simples ou muito bobo, mas eu acredito que é possível. Não acho que é tão privilégio ou tão especial para pessoas específicas dotadas de qualidades de Marte, de Vênus, sabe? Eu não acho mesmo. Bem-vinda, Andréa, quanto tempo, né? Clarice, querida, bem-vinda. Então, pensando nisso, né, nessa ideia de desfrute, domínio e identidade, que eu norteio, na verdade é uma coisa que eu identifiquei ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira na música, dando aula também. Mas eu percebi, quer dizer, uma coisa que eu não tive clareza quando eu comecei a cantar, é uma coisa que eu fui construindo ao longo da minha vida, e foi uma maneira que eu encontrei, não só para mim, porque eu sei que isso funciona, e não só sei que funciona, como percebo em quem tem suas carreiras consolidadas em níveis muito diferentes, tanto profissionalmente, ou seja, quem faz do canto o seu ofício profissional, vive da música, vive de cantar, sem carreira artística necessariamente, tanto como quem faz isso da vida, né? É sempre uma junção dessas características, desses universos, né? Profissional e artístico, que é o que acontece na vida de todo mundo, em mais medida de um ou em mais medida de outro. Mas o que eu percebi é que quem tinha uma carreira, quem construía uma jornada, né, que eu respeitava, que eu admirava, que me interessava conhecer, aliava essas coisas, né? A gente às vezes tem uma ideia do artístico como algo muito difícil, né? É uma investigação que causa muita angústia, que é uma coisa que atormenta. De fato é, muitas vezes você fica sem dormir pensando como é que é a ordem do show que você vai fazer. Você fica sem pensar em outra coisa porque você não acha aquela roupa que vai dizer o show junto com você. Você fica atormentada porque, na verdade, sei lá, são tantas possibilidades, né? E, de fato, tem uma parcela que é bastante intensa nesse sentido, né? É sobre isso que a gente vai falar também dos pilares, né? Existe um lugar onde, de fato, é uma investigação que custa esforço, né?
que custa coragem. Eu acho que é uma palavra boa, né? Até para você falar, não tem nada aqui para olhar, né? O medo que a gente tem de falar, não tenho nada para dizer. Então, por tudo isso, eu percebo que ao longo da minha jornada, ao longo das coisas que eu fui percebendo, sistematizando, ajudando outras pessoas a fazer, porque eram facilidades minhas e não eram facilidades da outra pessoa, porque a outra pessoa tinha uma facilidade que foi só arranjar ferramentas para ela se desenvolver. Ao longo desse tempo, eu fui vendo que se você alia desfrute, domínio e identidade, se você tem essa tríade girando ao longo da sua jornada, é muito mais rica essa jornada de vida. Serve para outras coisas também, não serve só para cantar, né? Ou para fazer vida na música. Mas eu vou falar muito sobre isso e vou falar no mapa também, né? Porque eu acho que se não fosse tão importante, não botava numa maratona, né? Que eu acho que faz muita diferença para como a gente vê e como a gente vive a vida da gente, né? Então, veja só. Van Freire, bem-vinda, tudo bom? Eu estou falando em especial, acabei de falar que serve para a vida da gente, mas eu estou falando em especial com cantantes, né? Cantores e cantoras, com instrumentistas que lidam com a canção, com cancionistas, ou seja, com quem compõe canção, mas estou falando especialmente com quem usa a voz como instrumento de expressão, como ferramenta de expressão, como ferramenta de trabalho, com quem já vive disso de alguma maneira, num âmbito ou em outro, com quem quer avançar com mais identidade, com mais nitidez, com mais eficiência, com mais segurança. Então, não é porque você, eu já vivo disso que eu sei tudo, né? Você fala, poxa vida, agora eu tenho a possibilidade, vamos supor, eu canto num barzinho, ganho meu dinheiro ali fazendo música, faço um pouco da música que eu gosto, não faço completamente. Será que eu, por exemplo, né? Será que eu me inscrevo num edital de projetos artísticos? Será que não? Quer dizer, eu já estou fazendo aquilo. Se eu quiser, eu fico ali fazendo o meu dinheiro, pagando as minhas contas e não vou me mover, né? E nem muito, vou aprender mais músicas. Vai ser isso que vai acontecer. Mas pode ser que eu tenha um momento em que eu quero avançar e não tenho certeza como eu faço isso. Não tenho certeza o que de mim eu levo para essa experiência. Percebe? São muitos, muitos elementos mesmo que eu vou sintetizar nessa ideia de que então, veja, só para fechar essa ideia de quer avançar, você pode estar em qualquer momento da sua jornada. Você pode ter tido um insight que você quer fazer isso da vida. Você já pode estar em movimento. Você pode já ter feito um disco e não sabe para onde é que você vai. Você quer fazer uma carreira profissional sem ter um anseio de expressão artístico mais fundamental, mas quer fazer aquilo com mais domínio, com mais qualidade, com um diferencial que seja seu, mesmo que você não queira ser autor das coisas que você faz de estrito senso, né? Então é com esse público, com esse time, com essa tribo que eu estou falando, sobretudo, e o mapa é para essas pessoas, né? Então, cada jornada que a gente tem que lembrar isso, né? Então, é um mapa, mas quem maneja o mapa é cada um que usa o mapa, né? Cada jornada é única. O meu anseio, o meu ponto de partida, o meu momento, o meu desafio, a minha dificuldade, cada coisa é da gente, né? Não é todo mundo igual. Mas existem coisas que são fundamentos, são os pilares, né? Tem coisa que é igual para todo mundo. E eu vou destrinchar com vocês aqui esse alicerce, né? Então, há muitas maneiras de você organizar, né, a sua jornada e tudo mais. O que eu penso é sugerir essas possibilidades de pilares, porque elas, dentro do que eu já pesquisei, do que eu já vi, do que eu já testei em mim e nos outros, são constantes, né? São coisas que acontecem, precisam acontecer na jornada de todo mundo. Ainda que cada uma dessas coisas são sempre investigadas e são sempre aprimoradas ao longo da jornada de cada um, né? Então lembrem-se bem disso, porque não é uma receitinha, né? É uma receitinha no sentido de isso são os fundamentos. Como você vai aplicar, né? Os ingredientes são seus, né?
São fundamentos, tá bom? Então, o primeiro fundamento que eu acho fundamental, é ótimo, né? O fundamento que eu acho fundamental, ou seja, um dos pilares que eu acho, eu não sei, eu sou muito fascinada por esse assunto, é o olhar para dentro. O primeiro deles é olhar para dentro. Por que que ele é tão importante assim? Porque nós somos a nossa matéria-prima, né? Nós somos, ao mesmo tempo, o instrumentista e o instrumento, né? Se eu não olhar para dentro, isso serve para qualquer instrumento, para qualquer coisa que a gente faça. Mas no nosso caso é mais ainda porque o dentro vai dizer muito, né? O próprio instrumento é o dentro e é o fora, né? Mas veja, a investigação, esse pilar nos convida a investigar o que é que eu quero dizer. Por que que eu quero fazer isso? Por que que cantar é tão fundamental? Só porque é divertido? Só porque é gostoso? Só porque... E não é só, hein? É bastante coisa. Mas assim, o que que eu quero dizer? Como eu quero dizer? Com quem eu quero dizer? Quem são os meus colegas, os meus parceiros? Que tipo de som eu quero fazer? Em que contexto eu quero fazer? Eu quero fazer um trabalho... Veja, eu posso fazer música de louvor. Eu posso fazer um disco para criança. E essa investigação não significa que você vai carimbar, tatuar no braço. Significa o que que me motiva. O que que fala de mim para o mundo, né? Que escolhas eu faço dentro desse de mim para o mundo? Né? E nem estou falando do que a gente vai expor, do que a gente não vai expor. Estou dizendo assim, o que que é o meu anseio? O que que é o meu desejo de expressão? Que forma, né? No sentido de eu quero gravar um disco, eu tenho vontade de fazer carreira internacional, não sei, né? É uma investigação mesmo, olhar para dentro, olhar para os objetivos que a gente tem, né? E aí a gente vai depois falar na segunda parte, né, no segundo pilar, a gente vai falar desses objetivos, de como é que organiza esses objetivos. Mas assim, olhar para a história pessoal da gente, né? Olhar por que que isso é importante para mim, né? O que que na minha, sabe, fazer isso tudo está no mapa, tá, gente? Eu estou destrinchando que nós vamos aprofundar lá. O que que é da minha história, o que que nela, vamos dizer assim, existe que sustenta o meu desejo, que sustenta as minhas escolhas, que sustenta os meus valores, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma experiência com a música familiar muito positiva, que sempre, por mais tímida que eu tenha sido, e hoje sou menos, por mais introspectiva que eu seja e tudo mais, foi sempre um motivo de prazer. Era gostoso, era divertido, era a brincadeira que a gente fazia no carro quando ia viajar. 5 filhos, pai e mãe, cantando um para o outro, fazia 2 vozes, agora é sua vez, agora canta, agora... Era isso. Então, assim, da família do meu pai também, os irmãos dele, é uma experiência pessoal de cantar dá prazer. Cantar é permitido, cantar é gostoso, cantar faz bem, né? Então, é óbvio que na minha experiência, na minha trajetória, essa marca aparece. Eu canto por prazer, né? É difícil muitas vezes, às vezes é desafiador, mas eu tenho vamos dizer assim, eu tenho um manancial positivo nesta relação que, por sofrida que pode ser, porque eu sou tímida, porque eu não sei tal coisa, eu sou arrogante, preciso saber tudo e me boicoto com isso porque senão não faço. Por mais que isso tudo rodeie também o meu dia a dia e em mais medida ou em menos em determinadas situações e contextos, eu tenho um saldo positivo da experiência. Tá? Eu estou dando um exemplo meu porque é mais fácil dar-me esse exemplo. Também é um lugar, esse olhar para dentro, que é o primeiro pilar, também vai nos fazer perceber o que eu tenho, quais são as minhas fortalezas, né? O que são as minhas, o que me falta, né? E com coragem mesmo, né? E com lealdade para consigo, né? Então, eu tenho facilidade de falar, por exemplo, é uma qualidade, para o tímida que eu seja, vou repetir isso, eu sou capaz, eu sou articulada. Então, é uma qualidade que eu vou elencar lá, tá tudo no mapa, como é que fala? Ferramentinha para isso, né? Porque às vezes a gente não consegue nem perceber o que a gente tem de valor, de qualidade. E às vezes a gente não sabe que aquela qualidade, que parece uma coisa simples para a gente, é
super importante dentro de um determinado contexto, né? A gente só fica, muitas vezes, naquilo que falta. Mas esse olhar para dentro traz um pouco de nitidez, ou muita nitidez, dependendo da nossa coragem, para o que eu tenho, para o que me falta, porquê das coisas. Por isso que a história pessoal ajuda muito, né? Por que eu tenho medo de tal coisa? Por que aquilo lá... Por que eu acredito que aquilo é assim ou não é assado, né? Por que para mim é fácil imaginar que eu posso fazer uma carreira, uma jornada cantante, que para o outro é difícil, né? Por que para mim eu acho complicado tal coisa? A gente vai investigando, percebe? É um olhar para dentro profundo, contínuo e desvelador. E aí a gente vai, eu consigo mapear, né? O que me falta? Falta conhecimento? Falta prática? Falta quem me ajude? Falta orientação? Às vezes é isso. Eu, por exemplo, não tive uma orientação que somasse, que articulasse as dimensões musicais, né, de letra e de música, de corpo, técnicas musicais, técnicas vocais, musicais do corpo, da expressão da palavra. Eu não tive alguém que me desse essa orientação. Isso me custou. Eu tive que aprender sozinha. Né? Eu tive que... E não aprendi sozinha, porque ninguém faz nada sozinho. Eu aprendi observando, aprendi nas experiências que eu tive, aprendi com feedbacks de pessoas que eu confiava, mas me faltou orientação ao longo de um bom tempo. E aí eu fui chutando, né? Por sorte, pude experimentar bastante, mas experimentei uma coisa num contexto errado, porque me faltava conhecimento. Não experimentei determinadas coisas porque não sabia que eram importantes, ou me esquivei porque eram difíceis para mim. Então, me faltou prática num determinado lugar, percebe? Tudo isso é o olhar para dentro. E, como eu disse, é um contínuo, tá? Carlos Alberto, boa noite, bem-vindo aqui. Eu estou te vendo aqui do YouTube. Demora para chegar aqui as notificações, demoram para chegar as notificações, então demora para responder, tá? Então, vejam. Rodolfo, minha querida, o nome já matei. Nome já matei. Numa Ciro, bem-vinda também. Estou tentando ver as fotinhos aqui. E de João também. A segunda... Então, veja, o olhar para dentro é uma coisa extensa, por isso que são pilares, são coisas que fundamentam essa jornada. Né? Não é uma coisa que eu... Não é dica, percebe? Eu não sou a pessoa da dica, gente. Adoraria que vocês já soubessem. Que eu sei facilitar o caminho, mas eu nunca vou chegar para vocês e dizer assim, 4, né, 3, né, são pilares. Então, são coisas para fundamentar, para deixar, sabe, é aqui que eu estou e é por aqui que eu vou, tá? O segundo pilar dessa jornada cantante trilhada com domínio, desfrute e identidade é tomar a responsabilidade da jornada para si. Tá? Eu acho isso muito importante, porque a gente corre um risco, e eu já estou avisando aqui, a gente corre o risco de, muitas vezes, quando se investiga, perceber determinadas dificuldades, determinadas restrições aqui pelas quais a gente passou ou foi submetida ao longo da vida, e a gente não tomar para si a responsabilidade, ficar num lugar ou da vitimação, ou do alguém vai resolver isso para mim, que eu vou chamar de mimadice, de maneira geral, tá? Isso não é comigo. Esperar, como eu sempre falo, o produtor e o seu cavalo branco que chegará e te alçará ao estrelato e com 30 shows por mês, uma agenda, sabe? Nos lugares mais legais. A gente tem essa ilusão de que porque a gente faz uma coisa que tem um sentimento, né? Tem muita expressão de alma, o mundo vai receber isso naturalmente, porque você merece, já que você está dando o melhor de si para falar aquilo. Não é assim que funciona. Isso é uma etapa. Investigar-se, ser capaz de expressar aquilo que lhe vai à alma, de acordo com um monte de coisas que acontecem junto, é um papel, é uma parte do nosso ofício. Se a gente não toma responsabilidade para si, não adultece, a gente não encontra nem o produtor para vender os nossos shows, percebe? É muito importante esse lugar, que eu tenho uma palavra que eu não gosto muito, eu acho ela feia, mas ela é importante, que é o adultecer. Né? Tomar para si essa responsabilidade de que sou eu que construo a minha jornada. Não sou eu a única força, mas eu sou a principal.
Porque eu sou a que sabe o desejo que eu tenho de expressão. O sonho é meu, a vontade é minha, o desejo é meu. Então, esse adultecer, essa responsabilidade que eu tomo para mim, ela vai me ajudar a lidar com os meus sabotadores, né? Com aquela coisa, aquela preguiça que eu vou ter de mandar de mandar aquele e-mail para aquele produtor daquele festival, porque afinal de contas ele já me respondeu, ele não me respondeu, e esse pessoal não responde, sabe? Eu vou ter que lidar com a força que eu preciso imprimir ao meu cotidiano, a força interna, a energia, o entusiasmo, que a palavra é linda, que quer dizer Deus dentro. Entusiasmo quer dizer Deus dentro. Eu acho tão bonito isso, né? A força de vida que eu tenho para imprimir nas coisas que são chatas de fazer também. Porque cantar é lindo de morrer. Para você ficar 1h30 em cima de um palco, você trabalhou 3 meses, muitas vezes, ou mais, né? Então, ali é o auge e o ensaio, claro, por isso que é tão importante a jornada aliar desfrute, domínio e identidade, porque eu vou desfrutar do ensaio, eu vou desfrutar do meu estudo sozinha, eu vou desfrutar e vou rir de mim quando eu não consigo fazer aquele negócio 2 vezes em seguida, consigo uma, não consigo a outra. Entende? Então, esse adultecimento vai me ajudar, vai te ajudar, vai nos ajudar a lidar não só com os nossos sabotadores, quanto com os julgamentos que vêm de fora. Porque, veja, até que a gente tenha chegado a um determinado nível de domínio, né, técnico, das ferramentas, conhecer os contextos, conhecer os profissionais, ter praticado e tudo mais, até eu chegar nesse lugar, eu tô investindo nessa possibilidade de uma jornada cantante. Então, às vezes o julgamento é, mas quem que você pensa que você é? Você acha que você é a Beyoncé? Ai, mas, nossa, você fez um show e não foi tão pouca gente, ou sei lá, sabe? Quer dizer, você está insistindo em cantar essa música, sabe quando vem aquela tia que passa, mas você insiste em cantar essa música, você não está vendo, você não consegue? Sabe um negócio que, se eu não tenho responsabilidade pelo meu próprio processo, eu não sei, e portanto não sei como lidar com aquilo que é uma dificuldade que eu tenho, que eu estou vencendo a miúde, né? Pouco a pouco, e que eu, portanto, eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Eu fico mais refém de um comentário infeliz de uma pessoa, do medo, inclusive, do julgamento, porque eu sei que eu estou andando, né? Fica mais legal de pensar assim, né? Ana Carlique, que tá aí. Oi, querida, quanto tempo? Adriana, boa noite, tudo bom? Eita, que gostoso que vocês estão aqui. Então, veja, essa tomar responsabilidade para si é um pilar fundamental, né? Porque aí o que acontece? Aquilo que vem para mim, aquilo que me acontece, é com que eu vou lidar. Os obstáculos da jornada são a jornada. Né? Não é uma coisa, ai, como nada funciona para mim. Eu amo essas generalizações. Nunca ninguém me convida. Eu não levo nada adiante. Eu não termino nunca o que eu começo. Sabe? Veja, será? Essas generalizações, elas são muito nocivas à saúde, sabe? O cérebro da gente gosta de uma coisa assim, sabe? Das generalizações, das grandes catástrofes, sentimentos de catástrofe, quando as coisas são obstáculos, né? Então, esse tomar a responsabilidade da jornada para si tem a ver com esse adultecer, que é a palavra que eu não gosto, tem a ver com 2 palavras que estão um pouco na moda, mas que são muito importantes, que são constância e consistência. Porque, veja, a constância, eu fazer um pouco a cada dia, e não fazer muito um dia só e nunca mais fazer, eu fazer um pouco a cada dia me permite desenvolver e assentar as habilidades que eu quero desenvolver, que eu quero ter. Senão elas não vêm. Não tem um elixir que eu tomo e viro a maior cantora do mundo. Não existe isso, não inventaram ainda. Então, se eu quero, por exemplo, eu quero cantar sem dificuldade. Eu quero cantar tecnicamente fácil, sem ter que prestar muita atenção nisso. Eu quero fazer isso ser desenvolto para mim. Eu tenho que fazer todo dia um pouco, porque a minha voz ela precisa aprender o que eu quero que ela faça, né? A gente tem hábitos vocais que não vou entrar nessa seara técnica, mas os hábitos vocais eles são de compleição física, características suas, são coisas que a sua
que a sua fisiologia faz, quer dizer, o jeito que você lida, padrões familiares, de falar alto, falar grave, falar gritado, e as coisas que a gente acredita, e as coisas que a gente se permite dizer ou não. Então, olha só a complexidade disso. Se eu não lido todo dia um pouco com isso, de onde é que vai sair? Se eu não tenho consistência, né? Constância, eu não crio consistência. Né? Eu não crio algo que eu vou. Então as pessoas falam: nossa, você não, você faz isso, já te vi cantar 200 vezes essa música, nunca erra. Falei, porque eu fiz para Chu, né? Porque eu fiz 17 anos de técnica com uma mesma professora. Claro que eu confiava. E não é porque eu sou uma pessoa incrível, porque fiz 17 anos. Eu nem exatamente sabia que era isso que eu estava construindo. Por isso que eu falo para vocês, eu sistematizei a minha experiência, a experiência dos outros, e percebi essas coisas. Mas é claro que a minha competência vocal vem do quanto eu estudei. E não é necessariamente quantas 1000 horas eu estudei por dia, senão a minha constância. Batia lá toda semana e cantava todo fim de semana. Isso me criou, quer dizer, isso estabeleceu a competência que eu necessito, inclusive, para dizer as coisas que eu quero dizer e que eu uso. Né? Então, a consistência, isso é a constância. Né? A consistência é o aprofundamento, é você chegar, porque se hoje aquele agudo não é difícil para mim, outras questões são. Como é que eu vou dizer aquilo com aquela verdade que eu quero dar naquele dia, de acordo com essas características que eu quero dizer dessa canção? Eu preciso aprofundar, né? Isso é consistência. Eu tenho o que dizer, matéria, eu tenho sabor, né? E sempre ligado com a minha singularidade, né? As minhas escolhas do que eu quero dizer estão ligadas à minha singularidade. Eu posso falar até de uma história, de uma conversa, de uma situação que eu nunca vivi, mas é desde o meu ponto de vista que eu vou abordar e vou escolher determinadas características para realçar naquela interpretação, né? Então, a constância e a consistência. Tem uma outra coisa que a consistência traz, que é a afirmação diária das escolhas. Porque, veja, vai ter dia que você vai ficar com preguiça de estudar, vai ter dia que você não quer fazer aquela viagem para cantar naquele lugar, você gostaria de ter ficado lá quietinha com o seu namorado, com a sua namorada, ali no quentinho, sabe? Tem dia que você queria passar depois do show e ir para balada com os seus amigos, mas no dia seguinte tem show, você vai precisar dormir. Então, essa consistência, ela ajuda a gente, e essa tomar a responsabilidade para si, né, que é o pilar do qual migra a ideia de constância e consistência, é isso que vai te dar a resistência necessária para falar, não, isso é importante para mim. Eu aprofundo e eu reafirmo as minhas escolhas. É para a vida, né, gente? Mas eu estou falando de cantar aqui, né? Ou pelo menos penso que estou falando. Então, a constância e a consistência, elas nutrem a nossa singularidade, né? Elas trazem ferramentas de expressão. Daniele, bem-vinda. Elas são as ferramentas, né? Porque, veja, eu vou criando intimidade comigo. Eu me conheço para dizer determinadas coisas. Eu conheço o que eu preciso desenvolver, né? O lugar aonde eu não cheguei ainda, mas aonde eu quero chegar. Né? Isso vai afirmando a nossa singularidade, porque a singularidade, o que eu chamo de identidade, né, na tríade domínio, desfrute e identidade, a singularidade não é uma coisa simplesmente dada. A gente não nasce um pote de coisas que a gente é, e aí isso a gente é e para sempre será. Muito menos artisticamente. A gente pode ver, e aí em qualquer área, né, das artes, né, a gente vê a trajetória dos artistas, né, como começou aqui, e dos mais geniais aos menos geniais, que talvez tenham, vamos dizer assim, a densidade de genialidade não é a de um Fernando Pessoa, né? Vamos dizer assim, de um Pablo Picasso, de um Michelangelo, né? Então, quer dizer, uma coisa que você vê a pessoa tomando decisões,
sendo consistente, afirmando a sua singularidade em cada coisa que faz, apostando e errando também. Quem nunca viu um show ruim de alguém que a gente admira muito? Um repertório que você fala, nossa, por que a pessoa apostou naquilo? Porque ela está fazendo uma aposta na singularidade dela. Naquele momento ela quer dizer aquilo. Se vai ser um sucesso de vendas, se ela particularmente vai ficar super satisfeita com aquilo, ela vai achar um fracasso total, mesmo vendendo bem, isso é um outro papo, né? Então a singularidade ela é nutrida. Ela é uma ferramenta de construção e de aprimoramento de singularidade, a constância e a consistência, tá? Outra coisa que tem a ver com tomar a responsabilidade da jornada para si é pensar a longo prazo, ter pensamento de longo prazo. Porque quando a gente delega a responsabilidade, é o outro que não trouxe, o outro que não fez, o outro que não deixou, o outro que não convidou, é o outro, o mundo que não deixa, o mar que não está para peixe. Ninguém gosta do que eu faço, aquelas coisas que eu amo, adoro. A pessoa testou em 7 bilhões de pessoas e ninguém gosta do que ela faz. Genial. Então, e eu estou brincando, viu, gente, porque a gente se fala isso mesmo, às vezes dá canseira, assim, puxa vida, ainda tem que, né? Mas então, tomar a responsabilidade da jornada para si é ter esse fôlego de dizer isso vai demorar para resolver, isso vai demorar para ficar do jeito que eu quero, eu vou demorar um certo tempo, que quanto mais organizado e planejado eu sou, eu consigo melhor vislumbrar. Isso vai demorar um tempo para eu ter, para eu ser, para eu conseguir, para eu fazer com desenvoltura. Mas percebe? Quando eu tomo a responsabilidade para mim, não quer dizer que eu vou saber tudo e eu tenho que saber tudo, mas significa que eu estou no leme. Eu tenho a bússola da jornada, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, aliás, lembrando que o pensamento de longo prazo ajuda também a gente a resistir à pressão, né? Do resultado, você está cantando, você está fazendo aula de canto, eu já ouvi, e tudo isso que eu falo, gente, é fundamentado, tá? Em coisa que aluno me conta. A pessoa fala, poxa vida, você está fazendo aula há um ano, aula de canto, você vai gravar um disco. Você entende? A pessoa, em geral, as pessoas não têm a menor noção do que estão falando, mas o que elas falam, elas tocam muitas vezes a gente. E a gente se ressente, né? Quando eu tenho um pensamento de longo prazo e eu tomo a responsabilidade para mim, eu entendo que aquilo lá vai demorar mais do que outras coisas. Então, o jeito que chega a fantasia, né, que as pessoas, sobretudo, têm, muitas vezes não são nossas, né, mas elas projetam para a gente, do que seja o sucesso, do que seja chegar lá, do que seja conseguir, isso fica relativizado porque eu tenho a dimensão de longo prazo, tá? Tudo isso que eu estou falando está no mapa, na Maratona de Atuação Profissional e Artística, uma imersão que vai acontecer de 6 a 9 de novembro, online, gratuita e ao vivo comigo, cuja inscrição está no link que está na bio. Vocês, terminando a live, vocês correm lá, entrem para o mapa, vai entrar num grupo de WhatsApp que fica silenciado, mais perto eu vou passar os conteúdos exclusivos, as datas, a apostila, aulas de aquecimento, tá? É uma playlist com aulas de aquecimento para vocês chegarem também nivelados para a imersão, tá? Tudo isso que eu estou falando está sistematizado e organizado no mapa, tá? Por isso vão para lá, fiquem comigo, vai ser legal. Então, o terceiro pilar, primeiro pilar, repetindo aqui para quem chegou agora, é olhar para dentro. O segundo pilar é tomar a responsabilidade da jornada para si. O terceiro pilar, depois que eu fiz essas coisas, né? E veja, como eu falei, cada jornada é única, essas coisas elas vão se articulando, né? Mas se eu não faço um, fica capenga, sabe? O terceiro pilar é olhar para fora. Então, o olhar para fora tem duas faces. Uma que também responde à singularidade, já que a gente agorinha mesmo eu estava falando disso, é a busca de referências que nutram, né, essa singularidade. Então, veja, à medida que eu vou investigando e vou detectando coisas que são importantes para mim, coisas sobre as quais eu quero falar, eu saio de um lugar, por isso que eu digo que o mapa é para mudar de patamar a sua percepção do seu cantar, é mudar de patamar a relação que você estabelece com o canto como ofício, tá? Porque, veja, quando a gente se investiga, aquilo que você escuta não é simplesmente entretenido, não é simplesmente divertido, que gostoso, estou ouvindo essa música. A gente começa a fazer relações, aquilo lá começa a entrar em nichos da nossa sensibilidade.
entende? Então, e não quer dizer que eu não vá me divertir com a música, mas quer dizer que a música vai dizer mais coisas para mim. A música, o show, a entrevista que eu vi, o documentário, a pessoa falando na rua, o outro que está vendendo pamonha e o jeito que o cara canta pamonha. Fala, poxa vida, o cara está fazendo uma melodia, eu que sou a louca disso, o elevador faz teram, eu fico terum, turê, terum, terum. Eu fico sacando qual é o intervalo. Eu sou a louca. Buzina toca, duas notas, eu fico, acho que uma quarta. Eu sou essa pessoa, né? Então, não nem recomendo ser-me, tá? Mas eu sou essa pessoa. Então, vejam, a gente olhar para fora é também olhar para dentro nesse caso, né? Eu vou criar uma coisa que é super importante, que é um banco de referências, tá? Não é só, eu acho lindo isso, não, demais, aquela pessoa canta muito. Eu saio desse lugar, porque eu vou investigar, porque eu gosto de fulano, eu vou ver quem são as referências desse fulano, para ele ter chegado a ser o fulano que eu admiro. Onde estão, né? As referências dessas pessoas, repertório. Fulano que eu gosto canta muito tal cancionista, tal pessoa. Que outras músicas essa pessoa fez? Sabe? Eu vou criando, porque isso é alimento de singularidade. Mas isso é olhar para fora a partir de ter olhado para dentro. Para a gente sair de ser um consumidor de música, né? Eu vou ser alguém que tem uma relação com aquilo que eu escuto de outra qualidade, tá? E não, nada impede que as outras pessoas que não fazem música e não vivem disso, não queiram viver como ofício de alma ou de vida, escutem do jeito que quiserem, tá? E tem muita gente que não faz isso da vida e tem uma escuta muito refinada. E não estou falando refinada no sentido de sofisticada, é porque é fina, sabe? Ela é mais detalhada, né? Então não é assim, você quando quem faz da música o seu ofício é mais refinado, não é verdade. Tem muita gente que tem um gosto, faz bem feito o que faz, mas nem escuta música, não tem relação. Eu conheço gente, tá? E tem gente que nutre profunda relação com a música sem ser alguém que faz isso da vida e sem mesmo saber nomear e tudo mais, tá? Então, esse olhar para fora tem esse lugar da busca das referências e tem um outro lugar que é onde está o que eu quero? Onde está o que eu preciso saber, fazer, né, experimentar? E aí são pessoas, é o público, são os parceiros e parceiras, são os profissionais que eu vou trazer para o meu trabalho. Quem são? E não só, eu preciso de um iluminador. Quem é o cara? Quem é a fulana? Sabe, eu vejo um show e falo, puxa, essa luz está linda. Poxa vida, quem é o cara? Vou atrás, que outros shows ele fez? Quem é que foi aluno desse cara? Sabe, você vai construindo a sua rede, né? Pessoas, como eu falei, e aí de ordem variada, o público, parceiros, profissionais, mentores, mentoras, colegas de trabalho, colegas de jornada, porque ambiente é muito importante. A gente vai encontrando as pessoas que falam a mesma língua que a gente, que buscam as mesmas coisas. A jornada fica. Tem um provérbio chinês que diz: nenhum caminho é longo demais quando um amigo nos acompanha. Gosto muito desse provérbio, porque, de fato, quando você sabe aquela animação, você fala, não quero ir para academia, tem uma amiga maluca que fala, passo aí, nós vamos. É mais fácil, né? É mais fácil quando a gente tem ambiência. A ambiência é muito importante, né? Por isso também que o mapa é interessante, porque é uma imersão que as pessoas... eu faço essa imersão no YouTube, né? E vocês podem comentar, gente, é uma coisa que vocês participam, né? E ao final, esqueci de falar, ao final da imersão, ao final do mapa, na última aula, eu abro vagas para o meu próximo curso. Aí é uma outra ambiência, uma ambiência mais aprofundada, mais próxima a mim, em que a gente troca muito, faz muita diferença a ambiência, né? Então, quando eu estou falando de olhar para fora e construir essa ambiência, as pessoas que vão torcer pelo meu sucesso, as pessoas que vão trilhar jornada parecida, uma jornada parecida com a outra no momento, no desafio, sabe? Faz muita diferença. Eu tenho um ambiente de um dos cursos que eu faço que tem milhares de mulheres que trabalham com o digital. Então, assim, eu descobri uma ferramenta tal, não sei o que lá, eu outra estava, tô com medo de fazer live, outra falando, não, olha aqui, uma ajuda a outra, é um ambiente super rico.
Porque mesmo que você não vá usar aquela sugestão, você vê o entusiasmo de quem conseguiu uma coisa, fala, poxa, eu consegui fazer... Você fala, uau! Então a gente se ajuda nos ambientes. E a gente se blinda também contra gente que não sabe do que está falando, ou como tem gente, né, gente, que não sabe o que está falando e dá palpite, né? Então tá na moda, né? Não, eu não sei nada disso, mas eu acho que eu, sei lá, que a lei da gravidade não vale aqui no Brasil. Sabe umas coisas, né? Estou dando um exemplo idiota, mas é que tem gente, né, gente? Então, assim, vocês vão ver que à medida que vocês, já vou avisando, né? O papel do mentor é também avisar dos erros que vocês vão cometer ou das dúvidas que vocês vão ter, né? Então, vai ouvir, todo mundo ouve bobagem, sabe? Ouve do tipo, ah, isso daí não dá para nada. Ah, é que você está tentando fazer esse edital, é só panelinha, só é fulano grande que entra. Sabe, gente, é muito que se fala. É muito que as pessoas resolvem e acham muito importante a opinião delas sobre a sua vida. Então, quando a gente olha para fora, que é esse terceiro pilar, onde está o que eu quero, onde está o que eu preciso, quem eu preciso conhecer, quem são as pessoas com quem eu quero andar junto, instrumentistas, né? Que oportunidades são essas? Para eu também não sair atirando para tudo quanto é lado. Porque, veja, eu estou falando, falei hoje, é a terceira vez que eu vou falar disso, porque vai haver uma abertura de... Vai haver um insumo de 3 bilhões de reais para a cultura, para projetos culturais, até o fim do ano, pela lei Aldir Blanc. Isso está aberto a várias pessoas, né? Não só a grandes artistas já consagrados, haverá editais para todos, sempre tem. Tem editais estaduais, municipais, editais federais, para falar de dinheiro para realizar projetos. Então, veja, se é um projeto que você precisa confirmar 30 anos de carreira, vamos supor, ou que você precisa usar uma verba de 400 mil reais, existem editais para isso, né? Não é o seu tamanho ainda, mas existem editais de primeiro disco, existem editais para artistas iniciantes, existem editais para circulação, para gravação de disco e circulação. Estou dando vários exemplos, eu poderia passar horas falando disso. Então, veja, eu olhar para fora e ver o que eu preciso, com quem eu vou andar, o que eu quero fazer, qual oportunidade eu vou aproveitar, ou para que eu vou aproveitar a oportunidade, porque se eu inscrevo um PROAC, mesmo que eu tenha uma mínima chance de participar, de ser selecionada, eu aprendi a falar sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, sobre quem eu sou. Isso é um ganho enorme. E eu ainda tenho a chance de vai que ganha. Aprendo com os outros. Eu tenho esse curso que eu vou lançar no fim da segunda edição do Mapa, é a segunda edição do Canto, Profissão e Arte. Ali tem gente que inscreveu para o PROAC, que é um edital, foram 3 alunas que inscreveram para o edital. Uma delas ganhou o edital. Descrente da vida de que já estava andando com umas coisas, aí desistiu, aí, sabe, não sei o que, aí fez o curso, e falou, poxa vida, o que a Ana está falando funciona, eu estou fazendo assim, ela se entusiasmou ao longo do curso, terminou a inscrição e ganhou o edital. Então, não é impossível, não é só para aquela pessoa que é editalesca, festivalesca, sabe? Mas, assim, as outras, eu tenho certeza absoluta, porque testemunho delas, aprenderam muito nessa escrita, em tentar fazer um orçamento, e aí uma tinha mais facilidade porque mexia com essas ferramentas, então para ela foi muito mais fácil do que escrever a justificativa sobre o que queria com o projeto, né? Então, o olhar para fora é saber usar as oportunidades, saber criar as oportunidades. Tá? Então, é um pilar importante, porque senão a gente fica um pouco ali. Se eu não olho para fora, eu fico com, mais uma vez, o risco que eu corro de entender que aquilo que eu faço é muito importante. Agora eu entendi por que é que eu gosto disso, por que isso é tão importante eu dizer. E eu já investiguei as minhas crenças limitantes, e aí eu sei, eu estou falando de brincadeira, mas eu acho isso valoroso, tá? É só uma brincadeira no sentido de da gente ficar muito no vapor dos nossos sentimentos e pensamentos e descobertas, e não colocar um olhar para onde eu vou apontar o meu desejo. Como é que eu vou transformar essa minha ideia, esse meu sentimento, esse meu desejo, em um projeto, em algo que eu possa levar ao mundo, em uma proposta de vida, tá? Em uma jornada, efetivamente, em um próximo passo. Né? Porque jornada, porque às vezes a gente pensa em onde a gente vai chegar, só que a gente esquece
que o que a gente tem que pensar é qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Só tenho um passo para dar, não é um de cada vez, né? Então, pensando onde está o que eu quero, onde está o que eu preciso, que é esse quarto pilar de olhar para fora, eu começo a dar forma, né? Eu começo a organizar esse desejo, né? Porque, veja, como eu falei, essas generalizações que só nos prejudicam, que ninguém vai entender o que eu faço. Porque você mostrou para 3 pessoas da sua família, eu amo os exemplos familiares, né? Porque, em geral, eles são altamente sabotadores das nossas vontades, né? Sempre tem um tio infeliz que faz uma piada, vai virar, né, entendeu? Vai se meter com, vai ficar maconheiro, sabe? Gente, é tão longe disso a vida, né? Se eu generalizo, ninguém vai me entender. Na verdade, eu estou me sabotando, né? Eu estou querendo, sabe, alguém falar, não, neném, vem aqui, olha, você é ótima, você é incrível, você é a coisa mais importante dessa vida. Eu é que tenho que dizer para mim, eu sou a pessoa mais importante da minha jornada, porque sou eu que trilho a minha jornada. Simples assim, né? Então, quando eu olho para fora, é um olhar que já constituiu, veja, está sempre em movimento, né? Já constituiu essa relação com a responsabilidade. Eu estou olhando para fora, agora que eu tenho ideia do que eu quero dizer, o que eu quero fazer no mundo, por onde eu vou? Quem são as pessoas que vão? Onde estão pessoas que fazem coisas semelhantes? Portanto, públicos que essas pessoas têm e possam ser público para a música que eu faço, sobre o que a minha música fala, pode interessar a eles, entende? Esse lugar é importante do olhar para fora. E o quarto pilar, que também é muito importante, e veja, eu gostei dessa ideia do. Eu mesmo me entusiasmo quando eu, quando eu consigo sintetizar as coisas. Não é ótimo, a pessoa sintetiza e ela mesma se entusiasma, mas é importante porque tem a ver com domínio, desfrute e identidade, eu já vou falar, esse entusiasmo, né? O quarto pilar, veja, tudo isso está em dinâmica, né? Mas o quarto pilar é muito importante, vindo dos outros 3, porque que é manter-se em movimento. Manter-se em movimento. Porque vocês percebem como é um crescendo? E aí, à medida que eu me mantenho em movimento, né? Eu experimento, eu me coloco em ação, eu corro riscos, né? Eu ouso, eu avalio, muito importante, eu reflito sobre o que eu faço, né? Eu reviso, eu faço de novo, percebe? Aí, quando eu reviso, eu faço de novo, eu já estou fazendo de novo uma autoinvestigação, né? Olhar para dentro. E aí, de novo, eu estou tomando. Tabajara, meu querido, bem-vindo. Nada, querida, tudo bem? Bíblio Hugo, ai, Hugo, tudo bem? Quando eu faço esse desenho, né? De me colocar em movimento, eu estou experimentando, eu estou me colocando em ação, eu estou avaliando, eu estou refletindo, estou revisando o que eu faço, estou recomeçando. Quando eu faço esse movimento, eu já estou fazendo de novo o primeiro pilar, que é olhar para dentro. Por que isso não deu certo? Porque eu não consegui perceber tal coisa, porque eu me acovardei aqui, porque eu insisti naquela determinada coisa, porque eu achei que era o outro que tinha que fazer, então eu não tomei a responsabilidade para mim. Não que eu achei, se eu deleguei, talvez essa pessoa realmente não tenha feito, isso é uma outra avaliação. Mas às vezes eu simplesmente achei que o universo ia me dar, porque eu mereço. Percebe? Aí eu já avanço, aí eu olho para fora de novo. Como são as próximas oportunidades que eu tenho? E de novo me coloco em ação. Então eles estão em movimento, esses pilares, né? E tem uma coisa que é muito importante, de quando eu experimento, quando eu me coloco em ação, quando eu avalio e tudo mais, tem uma hora que eu celebro. Isso é muito importante. Por isso que eu estou falando do meu entusiasmo em encontrar um jeito de explicar isso que de fato sustenta a minha vida e no que eu acredito muito. Eu celebro, né? É muito importante que eu perceba, eu falei na live passada, eu falo sempre isso, às vezes a gente fica tanto no afã de conseguir aquilo que a gente não tem, que eu não celebro as coisas que eu conquisto. Vini, meu professor querido, bem-vindo. Eu não celebro as coisas que eu conquisto. Então eu chego num lugar em que parece que nada basta, nada vale a pena, porque eu não estou conseguindo falar, poxa vida, aquilo lá que era difícil,
eu consegui fazer. Aquele contato que eu não tinha, eu consegui. Aquele e-mail confirmando tal coisa, que eu mandei 3 vezes, respondeu. Sabe? Cada pequeno passo, porque só, eu vou repetir 200 vezes, cada jornada é única, né? Só eu sei o quanto foi difícil. Vou usar até o exemplo do Vinícius aqui, porque o Vinícius foi meu professor de ritmos brasileiros na minha especialização em música popular, né? E veja, ele é um baita de um percussionista da jazz sinfônica e tudo mais, e ele dava uns ritmos brasileiros para a gente fazer, para a gente tocar em aula. Só músico, tá, gente? Eu me sentia assim, os ritmos brasileiros, eu me sentia assim da Noruega, sabe? É uma coisa muito difícil para mim. E eu não sou exatamente uma pessoa que não tem ritmo, mas assim, era difícil eu executar aquilo. Cada vez que eu acertava, eu dentro da aula aqui quieta, né? Tô dividindo aqui porque ele está aqui. Cada vez que eu acertava, eu falava, gente, que coisa incrível, porque é de fato difícil. O que para ele é muito fácil, ele é ótimo professor, ele explica e estimula a gente a fazer, entendeu? Dividir a sala, cada um ia fazer uma subdivisão do negócio. Nossa, é uma coisa incrível. Cada vez que hoje em dia eu toco alguns instrumentos de percussão no show, né? Cada vez que eu acerto e faço aquilo com fluência e é gostoso, eu celebro enormemente, porque é muito longe para mim. Eu estou fazendo um chocalho, parece uma coisa simples. Agora faz 30 anos que eu canto só e abro meu braço a hora que eu quiser. Quando eu estou conduzindo um instrumento de percussão, conduzindo o ritmo para auxiliar o arranjo, que é feito de voz, nesse caso de voz e violão, eu tenho um papel enorme, é uma responsabilidade grande que eu estou ali executando, né? Então, eu celebro mesmo, porque não importa que o outro ache que eu faço isso. Ah, minha querida Mônica, que saudade, bem-vinda. Eu celebro, porque são conquistas mesmo, são coisas que não importa se o outro percebe que é tão difícil para mim quanto eu sei que é, né? E nem tem que perceber. Eu acho que você só usa aquela característica de dificuldade se ela é expressiva. Eu não tem que fingir que não é difícil ou fingir que é difícil. Tem que ter propósito. Eu não tenho que fazer aquilo e falar, ai, gente, vocês não sabem como é difícil tocar percussão. Não, eu que me enfunhei, eu que me vire para fazer, né? Eu que me vire para fazer. Então, celebrar é muito importante, né, nesse trajeto, né, desses pilares. Veja, tudo isso que eu estou falando de organização, da gente conseguir perceber, está tudo no mapa, tá? É por isso que é uma live de esquenta. Estou convidando vocês a entenderem o que nós vamos aprofundar lá. Tá? Tem ferramenta para tanto de investigação como de organização e planejamento. Não são, cara, não são coisas só para quem faz MBA em business, blá blá blá, sei lá. Tá? Não é só. São ferramentas de uso para quem quer construir uma jornada com mais clareza, mais nitidez, mais segurança, mais leveza, né? Porque quando eu sei por onde eu vou, fica mais leve, né? Não se, arrasta uma mala 1 metro, arrasta uma mala a esmo, sem saber para onde é que você vai, né? Então, inscrevam-se no mapa. O link está na bio, tá? Terminando a live, corram lá, se inscrevam, é gratuito, online, ao vivo comigo, de 6 a 9 de novembro, ao final do evento, este evento que se chama MAPA, Maratona da Atuação Profissional e Artística. Claro que eu celebrei quando eu achei esse nome, porque eu achei incrível o nome que sintetizou aquilo que eu queria dizer. Ao final do MAPA, eu abro as vagas para o meu próximo curso, tá? Então, quem quiser seguir comigo, aí a conversa vai para outro lugar. Mas você vai sair do mapa com essas ferramentas para aplicar na hora, para saber se virar. Não é o dia que eu descobri tal coisa, tá? Então, por fim, eu acho importante a gente dizer, eu estou falando isso todo o tempo, mas eu vou reforçar, que esses 4 pilares sustentam uma jornada que alie domínio, desfrute e identidade, tá? Porque à medida que eu me conheço, eu desenvolvo a minha singularidade, eu aprimoro a minha singularidade, a minha identidade, tá? Eu desfruto mais também. À medida que eu me responsabilizo, eu curto mais cada conquista que eu tenho, porque eu sei o valor que tem para mim, eu não ganhei de presente, sabe? Eu cresço em domínio também, porque eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo. Não estou delegando para ninguém. Claro, tem coisas que eu vou delegar, mas aquilo que me cabe, investigar a minha sensibilidade, só a mim me cabe. Não adianta o outro falar. Ah, você entendeu? Eu que tenho que fazer. À medida que eu me responsabilizo, eu cresço em domínio. À medida que eu curto a jornada,
né, que eu celebro, eu estou falando de desfrute, né? Eu construo isso celebrando e desfrutando. Do que é difícil também, porque eu vou chegar em algum lugar, porque eu tenho nitidez para onde eu vou. Então, identidade e singularidade estão no quanto eu me conheço, né? O domínio está em quanto eu me responsabilizo, né? O desfrute está nesses desafios que eu estabeleço para mim e que eu, em contato com o mundo, movo, né? Faço acontecer. Eu me movo e boto em contato com o mundo os meus anseios, os meus objetivos e vou conquistando. Isso cria muita autoridade na gente para falar daquilo que a gente quer falar. Isso é muito importante também, porque às vezes você tem um anseio, mas você se sente muito desautorizado para falar. Ah, imagina, quem falou que isso é importante porque é você que está falando. Isso já é importante, né? Então, a jornada é sua, mas os pilares sustentam essa jornada, os pilares que sustentam essa jornada são comuns a todo mundo, tá? Eu vou repetir para quem chegou aqui. Depois, o primeiro é olhar para dentro, o segundo é tomar a responsabilidade da jornada para si, o terceiro é olhar para fora e o quarto é manter-se em movimento. Fica simples, né, quando a gente pensa em 4 itens, articulando com outros 3, formando 7, que é o meu número preferido, que é desfrute, domínio e identidade, né? Então, se vocês querem conhecer essas ferramentas a fundo, querem aprender a aplicar essas ferramentas, tanto de desenvolvimento de identidade, de investigação, quanto de organização e de planejamento, né? De nitidez de jornada, no link que está na minha bio, cliquem lá, inscrevam-se, vocês vão entrar para o grupo de alunos do MAPA, Maratona da Atuação Profissional e Artística, que vai de 6 a 9 de novembro, online, gratuito, ao vivo comigo, tá? Com muita honra e muita alegria. E eu tenho certeza, porque eu já comprovei, que essa experiência da imersão te leva a um patamar diferente na relação que você tem com o seu cantar, na relação que você tem com o seu canto como ferramenta de expressão, como ofício de vida, seja profissional, como ofício de alma, seja artístico. Tá bom? Então, eu espero vocês lá. Espero trazer com isso tudo que eu falo aqui, mais leveza e mais alegria para a vida de vocês, mais compromisso com aquilo que vocês querem dizer para o mundo, querem deixar para o mundo, e fazer disso uma vida significativa, criativa, rica e que faça sentido para a gente. Tá bom? Eu volto aqui na próxima live, logo, logo mais. Saiam daqui, entrem no link que está na bio e se inscrevam no mapa, que eu estou esperando vocês lá. Tá bom? Um beijo e até mais.